o homem que ganhou o título de Mandela palestino. Marwan Barghouti é um dos poucos, talvez o único nome capaz de unir duas grandes forças políticas da Palestina, a Autoridade Palestina e o Hamas. E o rosto da resistência e da autoridade moral. Um líder que inspira, mas que também desafia, representando uma força política não violenta, com legitimidade popular real e que poderia dialogar com o mundo sem se curvar diante de Israel. Será por isso que o governo sionista teme tanto seu nome? Para um regime que nasceu e sobrevive da ocupação e da propaganda, um líder assim poderia ser considerado mais perigoso do que qualquer arma. Marwan Barghouti é hoje um dos milhares de prisioneiros palestinos mantidos ilegalmente por Israel. Mas apesar de várias tentativas de trocar reféns, o governo sionista parece fortemente comprometido a negar sua libertação. Para entender melhor quem é o Mandela palestino e o que ele representa para o futuro da Palestina, quem conversa comigo hoje é o Mansur Peixoto. Tudo Opa, bem, tudo bem, Mansur? Catarina? Tudo bem a todos vocês que estão aqui acompanhando o canal. É uma honra mais uma vez estar aqui. Depois de tudo que a gente vem, né, produzindo de material, esse assunto do Marwan Barghouti é fundamental para a gente entender, mais uma vez, a tentativa de sabotagem de futuro da Palestina. Sim. Eu li a história dele, eu achei sensacional. Eu estava estudando muito sobre enquanto eu fiquei calada pelo YouTube, né? Mas bem-vindo de volta, muito obrigada por estar aqui de novo. Ainda Que é mais, isso. né? Imagino que agora a rotina e a agenda deve estar muito busy. Mas obrigada por botar esse tempinho aí com a gente. E posso começar com a primeira pergunta? Já aí Pode. de cara. Pode. Então tá. Mansur, para começar, né, muita gente ainda não conhece a história do Marwan Barghouti, ou eu tô falando o nome dele certo? Tá. Tá. Ou só ouviu o nome sem entender o peso político e simbólico que ele tem, né? Para quem nunca ouviu falar, quem é o Marwan Barghouti em poucas palavras, assim? Bem, a gente precisa entender que uma das estratégias da colonização da Palestina, desde que ela foi iniciada pelos britânicos, é a de sabotar a construção de lideranças não alinhadas com interesses colonialistas. Então, por que, por exemplo, os palestinos passaram décadas, ou até 2 décadas, ou até uma década, ou até quase 40 anos, no caso da criação do Hamas, para criar grupos de resistência? Por quê? Os palestinos, eles tinham uma liderança política circunscrita, aquela área da Palestina antes da fundação do Estado de Israel, lideranças nacionais que não eram respeitadas pelos britânicos e que foram mortos em massa. Um dos motivos para qual os países árabes decidem invadir o território, né, ocupado pelo Estado de Israel quando a independência de Israel é colocada é porque os palestinos estavam basicamente sem liderança, porque os britânicos já haviam matado quase todas as lideranças palestinas. Então, os britânicos eles vão preparar o terreno para que Israel assuma, anistiando os líderes terroristas do Irgun Haganah e Lehi, né, ou da gangue Stern, enfim, Que juntos, virou o exército, né? Exato, que virou o exército israelense, inclusive terroristas que eram procurados, terroristas sionistas, pessoas que fizeram atentados à bomba enormes, como o do Hotel King David, eles foram anistiados pelos britânicos, foram recebidos, enquanto as lideranças palestinas elas eram todas descredibilizadas a todo momento. Então, a história do Marwan Barghouti precisa ser entendida como mais uma tentativa de deslegitimar uma visão de Estado e futuro palestino por lideranças populares. Sempre a Inglaterra primeiro e depois o Estado de Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, vão auxiliar somente a ascensão de figuras sectárias para criar guerras civis artificiais dentro dos palestinos. Então, o Marwan Barghouti ele é uma liderança popular que agrega todas as facções palestinas para a criação de um novo Estado, e ele é popularíssimo para ser uma liderança, inclusive, mundial da causa palestina.
porque a imagem dele não é desgastada com nada. E ele teve uma carreira política muito forte na Palestina, de ser uma liderança popular que ia de camisa e calça jeans para fazer manifestações. Ele não era uma liderança que ficava encastelada. Tudo bem que é difícil encontrar uma liderança palestina que fique encastelada, né? A última liderança em Gaza, o Yahya Sinwar, ele morreu, isso aí é palavra de Israel, tá? 3 dias sem comer, ele estava sem comer, igual o povo dele. Não estava escondido em túnel, que nem eles afirmaram na propaganda deles mundial por muito tempo, e morreu lutando contra um drone. Então, assim... Já foi desbancado tudo isso, né? Toda Exato. a propaganda deles, né? This is what the Israeli army says was Yahya Sinwar's final moments. The leader of Hamas in a bombed-out building in Rafah throwing a stick at a surveillance drone. Moments later, Israel says he was killed by Israeli troops. It was a death the leader had expected years earlier. The greatest gift the enemy and the occupation could give me is to assassinate me and allow me to die a hero at their hands. Exato. E o Yahya Sinwar, ele era uma liderança do Hamas. O Marwan Barghouti, ele é uma liderança palestina universal. Em que sentido? Ele inicia sua carreira política nos movimentos seculares palestinos, só que ele é um líder popular. Ele é um líder popular que ele não tem a imagem desgastada. Ele esteve fora dos principais conflitos que vão surgir depois dos anos 2000 com a criação do Hamas. Então, por isso que ele é visto com tanta periculosidade para Israel, que o condenou a 5 prisões perpétuas, se eu não me engano, por ser acusado de planejar um atentado que acabou matando, ter envolvimento no planejamento de um atentado que acabou matando 5 colonos israelenses a gente vai chegar ali na região. Então, assim, ele é uma figura agregadora, ele é uma figura forte, ele é uma figura que ele nasce pós-ocupação. A infância dele é traumatizada pela ocupação. Isso faz com que ele tenha essa força e por isso que Israel teme tanto ele. Porque o Marwan Barghouti, ele pode chegar nos Estados Unidos e ele conversa com todo mundo na ONU, e o Donald Trump tá querendo a soltura do Marwan Barghouti. Por incrível que pareça. Eu não sabia. Exato. Gente, o filho dele falou há pouco tempo, né? Acho que depois do cessar-fogo, muito entre aspas aí, né? Que ele fazia 3 anos que ele não conseguia ver o pai, e nem o advogado tinha, assim, era muito limitado até o que o advogado tem de contato com o pai dele dentro da prisão, né? Como matéria do Opera Mundi, ó. O Trump está propondo a libertação de Marwan Barghouti, entendeu? Eu não tinha visto. Gente, eu tava assistindo o Breno agora. Exato, é do Opera Mundi. E ele era parte do Fatah, né? Assim, como ele era parte do Senado, não sei como é que fala, se é Senado, se é... Como se ele fosse um MP, assim, palestino? Sim. Tá. Ok. E a prisão dele em 2002 foi muito divulgada em Israel como uma vitória contra o terrorismo, né? Mas pro povo palestino virou o oposto. Ele virou um símbolo de resistência, né? Como foi esse momento da prisão e como que isso transformou o Barghouti nessa figura quase mítica, assim, quase, né? O Marwan Barghouti, ele vai ser preso numa estratégia de espionagem israelense, né, para tentar localizá-lo através do telefone, enfim, todo aquele tipo de padrão operação Mossad. E você vai ter durante a segunda intifada. Exato. E você vai ter diversas ilações sobre ele que jamais foram comprovadas e a prisão dele é totalmente contra o que você tem estabelecido de parâmetro e direito internacional. Então, o Marwan Barghouti, ele é uma das muitas lideranças palestinas que são tiradas de cena estrategicamente para criar o caos dentre os palestinos. Por quê? As pessoas precisam entender que a Palestina ela é um local politicamente plural, e sempre foi. Eu coloquei uma postagem só para vocês verem quantas bandeiras foram propostas para a criação de uma bandeira palestina quando o Estado palestino estava sendo criado.
Então os palestinos são um povo diverso, religiosa, culturalmente, com visões de mundo totalmente diferentes. Então o Marwan Barghouti, ele é dessa visão, e a prisão dele se deu, né, por Israel, dentro desse contexto de sabotagem, para evitar, né, totalmente a construção de uma liderança palestina forte. E quando eu falo de forte, eu não falo forte em sentido de armamento, ou forte no sentido de ameaçar Israel com ameaça existencial de armas, mas uma liderança popular que poderia ser muito mais forte do que um Arafat. E o Arafat, naquela época, de todo o controle mediático israelense, toda a propaganda fortíssima e de hegemonia quase, de que ele era um terrorista, de que ele era um líder, apesar de ele ser aceito nos Estados Unidos e coisas assim, o Marwan Barghouti conseguiu acordo, né? Exato. O Marwan Barghouti, hoje, ele seria, assim, muito, muito forte. Eu não vou dizer com o mesmo nível simbólico do Arafat, porque isso só poderia ser provado após a sua morte, nem a morte do Arafat. Mas e por que ele era simbólico, assim? Quais são os que ele fez, né? Porque eu sei que a prisão dele foi durante a noite, assim, o padrão do que é feito lá, né? Como que foi que eles fizeram essa prisão? O que aconteceu? Eles... Só conta pra gente mais ou menos como que aconteceu a prisão dele, né? Todo esse esquema. Primeiramente, eles fizeram um rastreamento dele através do seu aparelho de comunicação, né, de telefone, para que ele pudesse ser localizado, então, preso, né, de uma forma muito sorrateira, como já é bastante comum, porque essa é a única forma que Israel tem de matar as lideranças palestinas, porque elas, ao contrário do que dizem os israelenses, elas têm um apoio popular muito grande. Porque qual é a estratégia de Israel? É dizer que não só Israel não está matando os palestinos, que é uma mentira, mas como os próprios grupos armados palestinos matam palestinos. Então, na forma como Israel apresenta as coisas, é como se os grupos palestinos fossem, sei lá, um ator amorfo, irracional, que, sei lá, que quer matar a si desumaniza, né? Com qual objetivo? Não tem, entendeu? Sim. Então, assim... Acho que parte dele, daquela coisa deles tentarem desumanizar os palestinos, fazendo eles parecerem animais que se odeiam. Exatamente. E isso é assim, é a violência como um fim em si mesmo, né? E é totalmente irracional a forma como eles apresentam os palestinos. E da mesma forma que, assim, nem os críticos a Israel, nem as pessoas que defendem o Estado contra, né, o Estado de Israel, defendem o fim do Estado de Israel, eles vão apresentar Israel com esse tipo de racionalidade. Né? Israel faz a administração da selvageria para adquirir um objetivo. Mas a propaganda que eles colocam para demonizar os palestinos é o mal pelo mal, a violência pela violência, coisas assim. E ele foi preso, então, em 2002, né? Vamos só voltar aqui para deixar claro. There is nothing to suggest Israel is serious about reaching an agreement during the next year. Israel has not taken any positive measures on the ground. It has not removed hundreds of roadblocks. It has not released thousands of prisoners. It has not stopped the settlement activity that has to be stopped before starting negotiations. Marwan Barghouti told us the Annapolis meeting represented a small and modest step on a path that will be a long and exhausting one. But he said Palestinian unity was vital and that the military coup carried out by Hamas in the Gaza Strip had weakened the internal Palestinian front. I call upon the leadership of Hamas to take a courageous decision and retreat from controlling the Gaza Strip and to hand over authority to President Abu Mazen. This is the Israeli jail outside Tel Aviv where Marwan Barghouti is serving his time. He's no longer in solitary confinement. He shares his cell with one other prisoner. Some analysts in Israel contend Barghouti's charismatic leadership is exactly what is needed now to rally Palestinian moderates. But he told us Israel itself is responsible for the ongoing crisis. It is Israel who is weakening President Abbas, and it has not offered him anything since his election 3 years ago. The number of Palestinian prisoners has increased from 7,000 3 years ago to 11,000, in addition to continued arrests, killings and destruction. Like so many other Palestinian families, Marwan Barghouti have to live with the pain of separation. His son, with whom he briefly shared a prison cell, has at least gained his freedom. As a son for a father, I wish to see my father with us as a family. As a Palestinian, I wish to see him as a leader
in his place in the Palestinian leadership. I owe all the Palestinian people wherever they are, and owe all the Arab people and all the free people in the world, because since the very first day Marwan has been arrested, they have never left me alone. When asked by Al Jazeera if he would consider standing for the Palestinian presidency if he was released, Barghouti said he was not preoccupied by such thoughts. He just wanted to end the inheritance of suffering bequeathed on each Palestinian generation. Sim. E o julgamento dele foi conduzido por um tribunal israelense, né, fora do território palestino, que do ponto de vista legal já é completamente irregular, né? E o próprio Barghouti, quando ele foi levado diante dos juízes, ele se recusou a reconhecer o tribunal, tanto que ele não ele falou que não queria representação jurídica nem nada, né? Ele disse algo como: vocês são a ocupação e eu sou o povo ocupado. O criminoso é quem ocupa, não quem resiste. E mesmo assim, a sentença foi dada e a própria juíza reconheceu que não haviam provas diretas, mas justificou dizendo que ele era moralmente responsável pelos ataques, tá? Por causa da influência política dele. Que tipo de sistema de justiça é esse de Israel, que alguém é condenado não pelo que faz, mas pelo que ele representa, né? O que esse caso revela sobre o padrão das prisões políticas e dos julgamentos conduzidos por Israel? Basicamente, todas as prisões palestinas, de pessoas da Palestina, sejam crianças, homens, mulheres, adultos, idosos, enfim, são prisões políticas. São prisões com o objetivo de causar terror nas famílias, desestruturar sociedades, criar o medo nas gerações mais jovens, fazer com que elas saiam e criar problemas assim cada vez maiores para a construção de uma sociedade palestina. Então, as prisões israelenses, elas são políticas, elas são arbitrariamente políticas. E aqui, um que vos fala que foi preso por Israel em águas internacionais. Eu não estava tentando entrar em território israelense, né? Não estava tentando... na pele. Exato, não estava tentando entrar nesse território israelense, não estava tentando cruzar as fronteiras de Israel, eu não estava nem tentando, enquanto indivíduo, entrar na faixa de Gaza, porque eu não tinha autorização nem da própria flotilha para fazer isso. A gente ia levar ajudas humanitárias para a costa de Gaza, né? Então, assim, mas prisão ilegal é a coisa mais absurda e que mais acontece em Israel. Por quê? É um Estado que não respeita as leis internacionais, é um Estado que não respeita nenhuma convenção regional, absolutamente nada. Então, as prisões, elas são arbitrárias, elas são com objetivos políticos para a criação do medo, gente. Tá? É para esse objetivo que essas prisões israelenses elas vêm a cumprir. É para criar o medo nos palestinos de tentar alguma alternativa à força bruta. Você aterrorizar crianças. Inclusive, já é considerado, dentro da sociedade palestina, a prisão israelense como um rito de passagem, né? Da infância para quando você já é considerado um adulto, que no caso dos palestinos em zonas ocupadas é aos 12 anos de idade. Os palestinos são adultos aos 12 e os israelenses aos 18. Então, assim, você tem uma diferença racial, inclusive na minoridade e na maioridade penal ali dentro. Eles têm uma diferença até dentro do quando eles vão julgar, né? As palavras que são utilizadas para jovens adultos, né? Como em Israel seria menor de 18 anos, seria uma criança. Exatamente. E para eles julgarem, né, os palestinos, eu estava lendo, parece que os palestinos não têm nem direito a ter o representante, por exemplo, um pai, um familiar próximo durante o interrogatório. E na maioria das vezes eles são interrogados antes do advogado chegar lá também. Isso exatamente. Quando tem advogado, né? A instituição árabe, né, palestina, que nos defendeu no território ocupado, quando a gente estava lá preso, por exemplo, foi a Adala, né, que é uma instituição árabe, né, árabe-israelense, digamos assim, que luta por esse direito dos palestinos de terem acesso. Então, os palestinos, geralmente, eles são forçados a assinar confissões em línguas que eles não entendem, em serem interrogados em idiomas que eles não entendem e passar por todo tipo de tortura psicológica. Teve um menino palestino, que é o Ahmed Manassar, que ele foi acusado de terrorismo, né, pela colonização israelense, e você vai ver que no meio da interrogatório dele, as pessoas ficam berrando para ele em hebraico, ficam criando todo tipo de tortura psicológica e coisas assim. Então isso é o que acontece lá dentro de Israel, né? Você não tem o devido processo legal para absolutamente nada.
digamos assim, e os crimes israelenses eles são tratados com total leniência pelo Estado, enquanto qualquer ato de resistência palestino, seja bloquear um tanque que está destruindo sua casa, fazer qualquer tipo de coisa, é tido como terrorismo e aquele indivíduo é tratado como terrorista. Né? Se isso vale para crianças que tocam pedras em tanques, quanto mais o Marwan Barghouti. Né? Então isso já é denunciado. Como exemplo o próprio Ben-Gvir, que ele foi condenado, mas a pena foi tão branda que ele pode ser parte do governo, né? Ele foi condenado como terrorista mesmo por Israel. E exatamente. Crianças que jogam pedra num tanque, como se, né, o tanque que é antimíssil fosse, né, ser destruído por uma pedra de uma criança. Sim. E a condenação lá para palestinos é 99,7%. Sim, exatamente. Assim, se você for acusado de qualquer coisa, você sendo feito ou não, independente do que seja, você vai ser condenado. Não existe isso. Porque é uma classificação racial. Dependendo da sua raça, né, do que é considerado raça por eles, né, da sua etnia, você recebe penas e condenações e outras não. Por isso que o Desmond Tutu, que viveu o apartheid da África do Sul e foi para a Palestina, ele disse, o apartheid aqui é pior do que o da África do Sul. Né? Bem pior. E o que isso diz na questão dos direitos, né, os direitos civis que o israelense tem, e quando a gente está falando isso por isso que as pessoas chamam de um etno-estado, né, porque você tem direitos civis para israelenses e você tem direito nenhum para palestinos, né? Como é que você descreve isso? Como é que você vê essa discrepância assim absurda? Bem, Israel tem um sistema de identidades baseado em etnia e cada etnia vai, digamos, ter direitos ou mais direitos dependendo de sua origem. Então, um dos problemas que você tem com relação a essa separação racial é, como eu já falei, a questão da mudança da maioridade penal, mas você tem dezenas de leis discriminatórias contra palestinos. Mas desde 2018, Israel ele é um Estado oficialmente racista. Entenda, quando falamos que Israel é uma entidade racista, uma entidade segregadora, uma identidade apartheid, a gente está entendendo isso do ponto de vista jurídico israelense em comparação com o resto do mundo. Né? Então, por exemplo, Israel, de acordo com a lei do Estado-nação aprovada pelo Knesset de 2018, ele é um país que só quem pode exercer autodeterminação, ou seja, se considerar um cidadão de pleno direito do país, é quem é de origem judaica. Tanto de origem judaica sanguínea, e esse termo é muito debatido, mas eles definem assim, tanto pessoas que praticam o judaísmo, né, enquanto religião. Ateus, judeus, ou judeus seculares e judeus religiosos. Essas são as únicas pessoas que têm o direito de exercer cidadania plena dentro de Israel, com todos os direitos assegurados, todas as assistências asseguradas. Se você nascer naquele território na etnia errada, aí você tem menos direitos, você não tem sequer o direito a ter autodeterminação territorial no seu próprio país, mesmo que você reconheça a existência de Israel e queira ser um cidadão de Israel. É uma coisa que você não tem como mudar, que é a forma como você nasceu, né? Então, isso assim, é a lei deles, tá? Exato, não é o que a gente acha, não. Exato. É que nem eu falei, tem um vídeo no meu canal chamado Israel, o país mais racista do mundo, e nós colocamos essas coisas em perspectiva, analisando as leis aprovadas por Israel. Porque quando a gente diz que Israel é um estado de apartheid, de colonização e extermínio, a gente não está falando isso porque não gostamos de Israel. Não é questão de gostar. É a análise jurídica de um país e a aplicação de suas leis sobre a população que eles governam. Então, se você tem uma diferenciação racial, não tem outra definição que não seja apartheid. O próprio termo apartheid foi criado para isso. Né? Sim. Se você é um estado que só quem pode exercer autodeterminação é quem é de nação judaica, você é um estado supremacista étnico, terrível. E você tem também uma outra questão, que é a questão das leis para o que a gente chamaria aqui de um plano diretor, né, da construção de cidades e da habitação de cidades. Se você é de origem palestina e você vive naquele território ocupado por Israel, o próprio bairro, através do Fundo Nacional Judaico, pode impedir que você alugue uma casa ali ou que você compre uma propriedade ali, sim, porque você está destruindo o tecido oficial o tecido social daquele lugar com a sua presença não judaica. Então, assim, é um nível que, olha, eu quero alugar no imobiliário uma casa nesse bairro, eu não posso, porque eu não sou da etnia certa. É milimetricamente apartheid. A gente não está falando nem dos muros, a gente não está falando nem da lei do Estado-nação, a gente está falando que legalmente os palestinos, sim, precisam ser transferidos, mesmo com cidadania, entre aspas, de árabe israelense, né, o que quer que isso signifique na cabeça de Israel, né,
Mesmo com Pois isso, é. você é legalmente discriminado por não ter etnia correta, do ponto de vista israelense, claro. O Barghouti é um dos poucos nomes respeitados tanto pelo Fatah quanto pelo Hamas. O que é basicamente impossível na política palestina, né? Se não é impossível, é bastante difícil. Como que ele conseguiu isso? Carisma, coerência, falta de alternativa legítima? Por que ele tem esse status assim de ser uma pessoa que é tida como um possível líder pelos dois lados? Porque assim, primeiro que Marwan Barghouti, devido à sua prisão, e a gente vai falar aqui de males que vem para o bem, sem diminuir nada da tortura israelense, ele esteve fora dos principais pontos de virada da política palestina, que é a OLP, o Fatah, né, e a autoridade palestina reconhecida, a figura de Mahmoud Abbas ganhou a fama de corrupção, de colaboracionismo com os israelenses, de serem apenas administradores do cárcere israelense, de não terem nenhuma proposta para a libertação da Palestina, para a libertação nacional. O Hamas, ele já é visto como um grupo religioso, como um grupo islâmico, como um grupo que vai quebrar, digamos assim, com os principais pressupostos do início do movimento nacionalista palestino, que era secular, etc. Então esse período na prisão vai fazer com que Marwan Barghouti meio que fique flutuando enquanto esse grande shift acontece e, digamos, a causa palestina, ela internamente, né, fica com essa Foi antes da cisão. eleição, né? Exato, fica Foi com essa cisão. Eleições. Então, por o Barghouti não ter tido como tomar um lado efetivamente dentro disso aí, hoje ele volta 20 anos, não volta, né, porque ele ainda tá preso, mas assim, o nome dele é cotado porque ele é uma liderança que ele aceita e ele não teve sua imagem desgastada. Então o Marwan Barghouti ele pode facilmente discursar na ONU sem gerar nenhum tipo de antipatia pela maioria dos países ocidentais, a não ser pela própria Israel. O próprio Donald Trump já deu um sinal verde, né, de que ele seria aceito até pelos Estados Unidos também. E ele não tem a imagem do Hamas, apesar da propaganda israelense, ele não vai ter imagem da liderança do Hamas, e ele não vai ter imagem, como eu já falei, do Mahmoud Abbas, que é colocado como um colaboracionista e coisas assim. Que então, já virou por isso um traidor que ele da Palestina, exato, né? Exato, por isso que a figura dele ela é mais importante, porque ela meio que pairou enquanto tudo isso acontecia e agora ela volta na crise política perfeita, digamos assim, se a gente for colocar nesses termos. Faz sentido. E ele também tem um papel forte dentro das prisões, né? De greves de fome e tal. Sim, o Marwan Barghouti, ele liderou certas rebeliões, que a gente não tá falando de rebelião como acontece nos presídios brasileiros, de queima de colchão, de coisa assim, não. Mas o Marwan Barghouti, ele liderou várias formas de resistência não violenta contra os abusos e torturas que os palestinos sofrem dentro das prisões israelenses. Então, assim, gente, ninguém precisava vir me falar o que na prisão israelense tem tortura, porque eu estive lá. Então, assim, eu estive lá pessoalmente, eu fui preso lá. Hoje tem tantas... exato. Né? Não só o relato de vocês, que de certa forma foi uma leve, né? Como... Sim. Tem vídeo, basta ver foto, os corpos. Tudo, exato, basta ver os corpos, como é que eles voltam. Então, o Marwan Barghouti ele vai criar vários movimentos de greve de fome, de resistência não violenta dentro das prisões. Então isso vai fazer com que também ele se torne cada vez mais popular, né? Porque isso casa com aquele título daquele livro que saiu recentemente para a editora Tabla. Eu tô até com ele aqui, eu queria aproveitar a live para divulgar ele. Sim, sim. Que é muito bom, de um autor palestino, que sai em português. Gostamos de livro. Que é esse livro assim, que eu recomendo que todos vocês leiam, né? Que é o Vítimas Perfeitas, né? Do eu vou marcar aqui, Mohamed El-Kurdi. Ele é publicado pela editora Tabla. E ele analisa essa questão de como os palestinos, se eles quiserem ser vistos pelo Ocidente como vítimas da ocupação, eles não podem pegar em armas, eles não podem se planejar militarmente contra quem quer exterminar, apesar de tudo isso ser garantido, né, pela Carta da ONU. Mas essa questão das vítimas perfeitas, Marwan Barghouti pode se colocar, pelo menos no plano internacional, como essa vítima perfeita, digamos assim. Né? Que a resistência dele ela é pacífica, né? Ele não... Né? Apesar... ele é desobediência civil, exato. Né? Apesar de ele ter se envolvido na primeira intifada e todo aquele movimento de resistência contra os israelenses, o período da prisão permitiu que sua imagem pública fosse recuperada. Sim, sim. E ele é o tipo de líder que o mundo aceitaria, como a gente já colocou, né? Mas que Israel não conseguiria controlar. Seria isso? Sim.
E, na sua opinião, se ele fosse solto hoje, de que forma ele poderia mudar a dinâmica da região, se isso realmente for possível? Né? Bem, a dinâmica Foi da um região... C aí, tá, gente? Exato, então... exato. A dinâmica da região mudaria muito se uma figura volúvel como o Donald Trump pudesse chegar para o Marwan Barghouti e negociar o futuro da Palestina, enquanto a relação com Netanyahu está totalmente estremecida e o Donald Trump não vê a hora de se livrar de Netanyahu. Então, assim... Já tá dando no saco, já, né? Exato. Sim, até pro próprio Trump. Até pro próprio Trump. Sim, então, pro Trump assim, que eu tô falando. O Knesset israelense, as figuras da coalizão de extrema-direita, né, fascista, e aqui a gente não tá falando para insultar, gente. A gente tá falando de fascismo real, de extrema-direita real, no nível de defender supremacismo étnico e expansionismo supremacista. Sim. Labour's Brown, toda aquela questão do espaço vital, toda aquela... Enfim. Sim. E nesse nível de fascismo, tá? Fascismo clássico, não é Sim. fascismo insulto, fascismo esvaziado, é fascismo clássico. A aliança fascista do Benjamin Netanyahu, ela se coloca dentro desse preâmbulo de que se o Marwan Barghouti for libertado, vamos derrubar a coalizão. Porque aí você vai ter uma pessoa... Porque, poxa, qual é o teste da política árabe recentemente? Ano passado, você tinha uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça do Ahmed al-Shara, ou Julani, o atual presidente da Síria. Hoje, ele viaja para os Estados Unidos, fala em Nova York, discursa, aperta a mão do Trump na Arábia Saudita, faz todo tipo de coisa. E ele era da Al-Qaeda, a nêmesis dos Estados Unidos pelos últimos 20 anos. A motivação para todos os crimes de guerras americanos, que foi a Al-Qaeda. Ela, hoje, um ex-membro da Al-Qaeda, que já tinha sido preso pelos americanos e solto... Presidente. Exato. Ele é presidente, ele com negocia com os aval americanos. Do Oeste, né? Dos Estados Unidos. E não só, mas com o aval da China, com o aval da Turquia, com o aval de todos os atores ali dentro. Então, assim, você tem essa questão. We're going to meet, and I think he's doing a very good job. It's a tough neighborhood, and he's a tough guy. But I got along with him very well, and a lot of progress has been made with Syria. That's a tough one, but a lot of progress has been made. You know, we took the sanctions off at the request of Turkey, at the request of actually Israel. President Ahmed al-Shara's administration has to balance a fragile unity government and not upset its Western supporters, who it needs to build the economy and gain international recognition. Things are changing. Assalamu alaikum, Sayyid Rais. Ahlan wa sahlan. This is the former head of the CIA greeting a man who the US called a terrorist and put a bounty on his head. Though the Trump administration has lifted crippling sanctions, it also wants Syria to adopt an acceptable relationship with Israel, a difficult quid pro quo. But even if there is an understanding on the buffer zone and Israel respects Syrian sovereignty, the Shara administration is likely to have great difficulty selling it to many hardline factions, and a population that largely opposes Zionism. Palestinians are part of the Syrian society, and their struggles and suffering in Gaza resonate with Syrians. What applies to the parties in Abraham Accord does not apply to Syria. Syria is trying to avoid any fighting or confrontations. Meanwhile, Syria has to be respected in this new era. So if calming the situation will succeed, we will be able to discuss the situation related to the Golan Heights and other issues. There is a huge anger in the view of what's going in Gaza, not only in Syria, but in the entire world. And of course, this has an impact on our position towards Israel. O Marwan Barghouti poderia ser um Julani ainda mais forte, porque ele ia ser um Julani sem o passado do Julani. Para condenar, para fazer esse tipo de coisa. Sem a Al-Qaeda, sem o passado da Al-Qaeda. Então, ele ia ser colocado dentro desses termos. Então, isso é perigosíssimo. Porque ele ia poder surgir como um novo Arafat, falando de discursos explicitamente assim, de alto nível, e chegar para um Donald Trump e falar, ó, eu posso resolver a questão dos palestinos de uma vez por todas. E Netanyahu ficar escanteado. Ele mudaria assim, o peso mundial. Exato. Seria isso? Exato. Apesar de você ter, na negociação, cláusulas que colocam explicitamente que o Marwan Barghouti precisa ser libertado para que o cessar-fogo, né, continue, o Knesset, né, ou pelo menos a coalizão de direita do Knesset... respeita nada. Exato. Mas eles fazem isso por uma questão de sobrevivência da sua propaganda, porque eles veem que se uma figura que nem ele, ela desponta e ela sai, aí sim você vai ter um grandíssimo problema para Israel. Porque qual é a grande questão da causa palestina que ainda cria apoiadores de Israel? A legitimidade. Sim. Entendeu? A legitimidade.
acho que não é que exatamente que o Netanyahu fala, mas ele dá a entender que não tem ninguém na Palestina para negociar a paz. Seria um discurso que eles fazem, né? Exatamente. Então, assim, a partir do seria essa pessoa? Exato, ele seria. Mas, assim, a partir do momento que tiver, Israel também perde um trunfo argumentativo. Porque até dentro dos apoiadores de Israel vai falar, olha, você tem uma liderança que não é do Hamas e que pode ser uma nova liderança palestina com o plano chinês, que era unificar todas as lideranças palestinas, né? E um cara desse, ele pode, sim. Agora não tem motivo para você não colocar um Estado palestino. Só que a ideia de um Estado palestino é combatido diretamente pela forma... Sempre foi, né? Mas assim, agora é explicitamente combatida por Israel. Então Israel fica nessa sinuca de bico. Só que aquela situação que eu vou falar... não tem mais, Israel tá desgastado demais, poxa. Não é mais uma questão de se a ocupação vai acabar e Israel vai ruir, é uma questão de quando. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão ficar eternamente sabotando a formação de um Estado palestino e fazendo genocídio na era dos smartphones. Israel vai se manter assim, não tem como. Eu recomendo o vídeo que você fez, é um vídeo de 4, 5 minutos sobre as imagens de túneis que eles fizeram, né, e que aí tem as provas, o vídeo que o Mansur fez, tá lá no História Islâmica, que mostram as provas de que os vídeos em si são completamente falsos, tá? Então, eu super recomendo, né, quem não assistiu ainda, vai lá e assiste, porque assim, chega a ser ridículo, e assim, eu não consigo, nesse ponto, nesse momento, depois de tudo que a gente está vendo, conseguir entender por que tem gente que ainda acredita na propaganda israelense. Sim. Você consegue explicar esse fenômeno? Porque Não, assim, é que nem eu falo para as pessoas, gente. Israel hoje, ela é um grande divisor moral da humanidade, entendeu? Então, assim, eu tiro... Mais uma vez, não é fazendo da causa palestina uma coisa sobre mim, porque jamais será. Mas, assim, a missão da flotilha que eu fiz parte, a gente estava indo levar comida para crianças que a gente sabe que tá passando fome, que tem todas as provas daquilo ali, que assim, fome pior do que a do gueto de Varsóvia. É isso que a gente tem em números, a gente tem em comprovações, a gente tem do que a gente consegue assistir. Posso só fazer um adendo? Essa restrição de alimentos, de calorias, ela não começou em 2023, começou em 2006, 2007. Para quem quiser 2006. estudar sobre isso aqui, ó, livro do Ilan Pappe, ó, A Maior Prisão do Mundo, Gaza, ele vai falar sobre isso, como é que começou esse cerco israelense. Israel saiu da faixa de Gaza, mas restringiu até a comida por 3.000 calorias, mais ou menos, por pessoa. Sim. Que já isso daí já vem de antes, só piorou. Então... Exatamente, é uma coisa assim, pesadíssima e terrível. O que é que eu tava falando antes pra não perder o gancho? Desculpa, Mansur. Eu fiz você perder e eu perdi também. Ai, meu Deus, da fome de lá que você foi pra levar comida pra eles, exato. Né? Então, assim, onde é que fica o apoio? Quem são os apoiadores de Israel? São pessoas que conseguem, que aconteceram, essas pessoas, ver pessoas indo levar comida para crianças com fome e falar, tomara que seu barco exploda, você é um terrorista, você é um filho de papai. É vilão de filme. É assim, nem vilão de filme, até o vilão de filme é mais complexo do que isso. Do que você... Vou contar uma coisa que aconteceu. Pode falar. Quando postaram, né, os vídeos eu fui capturado pelo Estado de Israel e tal, e eu postei o seu vídeo e de uma outra pessoa aqui da Irlanda, né, e coloquei em alguns grupos, né, assim, e tem um grupo de brasileiros aqui na Irlanda, aqui da minha cidade, e assim, eu postei lá e eu falo assim, cara, você não quer fazer nada, não precisa abrir a boca pra falar bosta também, só fica quieto, né, mas tinha, e obviamente, normalmente é aquela pessoa super cristã maravilhosa, sabe, normalmente é sempre um desses, que também é uma coisa que pra mim não faz sentido, mas enfim, e falou que era só pra chamar atenção. E nossa, eu fiquei tão puto que eu saí do grupo, porque eu falei, eu vou perder a linha e não vai ser bom pra nada. Mas eu falei, gente, é só pra chamar atenção. E eu falei, cara... É aquela coisa, a pessoa ela projeta nas outras pessoas as suas coisas. Olha só, nas últimas 24 horas, o História Islâmica ganhou mais de quase 2.000 seguidores, aliás, no Instagram, só com conteúdo sobre Nordeste.
quase 2 mil seguidores orgânico só com conteúdo sobre história nordestina. Sem falar de Palestina nem nada, entendeu? Então, assim, eu não preciso disso para chamar atenção, gente. Meu conteúdo tem qualidade, por isso que ele chama atenção. Então, assim, quem que resta hoje no apoio a Israel, que foi a pergunta original que você colocou, é pessoas que se sentem totalmente confortáveis em debochar, em querer o fim, e continuar pessoas que estão levando comida e ajuda humanitária. Então, assim, hoje em dia Israel é a grande regra moral no mundo que divide pessoas que são opinativamente responsáveis, porque se não entendem minha questão deveria estar opinando, e pessoas com mentalidade, assim, de zero empatia por semelhantes humanos, né? E aí não importa se essa pessoa tivesse... Se a pessoa tivesse viva nos anos 40, ela ia ser a favor do extermínio dos judeus na Alemanha nazista. Se ela tivesse vivendo na época da Guerra do Vietnã, ela ia ser a favor do que aconteceu no Laos ali, todo o bombardeio, destruição, o país mais bombardeado do mundo. Assim, são pessoas que elas agem como se fossem moscas, elas procuram carniça, elas procuram coisas podres para poder pousar e colocar seus ovos ali e reproduzir, e dar vazão que elas têm dentro deles. Então, assim, hoje essa pessoa é uma imigrante negra, né? E ela... Mas, obviamente, acontece muito com cristão, né? Cristão sionista. Exato. Uma coisa que eu então, assim, hoje em dia sobrou isso para Israel. Para você ter uma ideia, tem uma parlamentar, que eu não vou falar o nome, que é muito polêmica aqui em São Paulo e muito mal vista, inclusive até pela própria direita. Se você quiser falar, eu corto depois. Não tem problema. Aí não fica tranquilo. Quero saber, depois você me fala aí no WhatsApp. Essa parlamentar, ela é extremamente polêmica, ela é extremamente, enfim, cheia de casos terríveis, de opiniões, e ela é vista como uma louquinha dentro da Câmara de São Paulo, né? Então essa pessoa que está ali dentro, ela foi homenagear o presidente de uma organização sionista do Brasil. Ele não quis tirar foto com ela, não postou nada, porque até para eles isso é uma vergonha, né? Ser apoiado só pelos atores totalmente irracionais de uma sociedade que nem o Brasil, que já tem um problema muito grande com isso. Então, assim, assim, o que é que restou para Israel? O que é que restou para Israel? É isso. É ser apoiado por pessoas doida, né? incoerentes, com problemas, enfim, terríveis, de ordem tem interesse financeiro. Exatamente. Gente, como eu vou falar o nome, foda-se, o André Laist, né? Então, é ele mesmo que estava lá nessa apresentação e se recusou e não tirou foto com elas lá, porque falou, tá, a gente quer o apoio de vocês, mas que vergonha estar aqui com vocês. Então é isso que sobrou para Israel. Assim, pessoas que são falidas moralmente, entendeu? Não tem uma liderança, olha só, não tem uma liderança mais coerente e convincente nem dentro do próprio sionismo. Vejam o debate lá do Márcio Pitliuk, que eu participei no Vilela. O cara se diz especialista em holocausto e fala que não tinha barraca de verdura no gueto de Varsóvia. Aí eu tive que abrir e mostrar para ele, não, tem aqui, ó, tem aqui as coisas, mostrar. Então, assim, não sobrou muito de massa crítica para Israel. Sim. Né? Aquele Rafael que você fez até o react dele, né? Eu não consegui assistir. Assim, eu já não consigo assistir o Vilela faz tempo, desde o episódio extremamente machista dele com a Mandy. Sim. E eu falo machista porque o que ela estava declarando lá foi o mesmo que você e o Thiago Ávila declararam, e ele foi até que educado. Quando ela foi falar, ele surtou pra cima dela. Mas enfim, né? Não dá pra esperar muito. E assim, quando e a gente vem chama... esse cara... Sim. Exato, ele não é um sionista somente, ele é uma pessoa que está participando ativamente como oficial enquanto um crime está sendo cometido, de guerra. E uma das coisas que eu coloco é o seguinte, ele no meu vídeo, aliás, ele na minha participação ali no Vilela, ele falou que eu sou um apoiador de terrorismo porque eu chamo o Hamas de resistência. Esse argumento foi colocado. Gente, resistência é o nome do Hamas. Harakat Muqawama Islamia, grupo de resistência islâmico. Então, quando a gente chama o Hamas de resistência, isso é independente de apoiar ou não o Hamas. É a tradução do nome Hamas em português, né? E se você puxar esse argumento para outras coisas, então, assim, todo mundo que chamou o ISIS de Estado Islâmico na história do jornalismo é porque reconhecia o ISIS como Estado. O Abu Bakr al-Baghdadi como presidente, e é isso. Mas tem gente que acha que o ISIS é todo o Islã também, até hoje, exato, né? É uma coisa exato, assim... mas o que é que eu falo? A crítica dessas pessoas é burra. É burra. A gente chama o Hamas de resistência independente de apoiar ou não, porque é a tradução do nome Hamas. É essa. Mas esse Rafael... Eu tenho minhas dúvidas se ele é burro ou se ele se faz. Porque... Não, mas é porque é o controle da linguagem que essas pessoas precisam. Então, por exemplo, voltando para a questão do Marwan Barghouti, que é mais central do que a gente estava falando,
justamente esse controle da linguagem da narrativa é tão precioso para eles. Eles vão perder Porque com o Barghouti. você tem que chamar o Hamas de grupo terrorista não resistência. Você precisa dizer que essa liderança é uma liderança assassina, uma liderança irracional, é um louco que ameaça a paz do mundo, né? Apesar de não ter nenhuma liderança palestina que bombardeou 9 países só esse ano, e está planejando bombardear o 10º, né? Que é o Iraque. Descobri agora, antes de entrar nessa live, que já tem um plano, já foi colocado no Maariv, né? Que é o jornal israelense, de que Israel está planejando atacar o Iraque. Então, assim... E é incrível, Israel porque Israel eles falam e, né? Nada acontece. Né? Mas ai de quem bombardear de volta. Meu Deus. Exatamente. Né? Então, assim, esse controle absurdo. da narrativa é muito importante para eles. Né? E quando a gente fala narrativa, a gente vê que já é um termo bastante desgastado. Todo mundo fica, essa narrativa. Mas é literalmente, é uma palavra... É a narrativa. Como você está narrando uma história. Uma história fictícia, né? Então, basicamente isso. É a propaganda também, né? E eles colocaram, né? O Barghouti, ele estava na lista do Hamas da última troca de reféns, né? Porque não dá para chamar os palestinos que estão na cadeia de prisioneiros. Eu já falei isso em outro vídeo, eu não vou chamar eles de prisioneiros, porque não são prisioneiros, eles são reféns também, tá? Sim. E eles colocaram o nome dele, né, na lista, e de última hora eles resolveram não liberar exatamente ele, não foi? Sim, e o exatamente. cirurgião. Exatamente. É uma sabotagem do inevitável, né? Que dá uma sobrevida para Israel, que é o seguinte: vamos manter qualquer forma de liderança política palestina associada ao Hamas, porque eles não têm legitimidade, pelo menos nos Estados Unidos, e vamos boicotar a tentativa de criar uma liderança palestina que tenha essa legitimidade nos Estados Unidos. Bem, ao curto prazo isso pode funcionar por alguns meses, mas ao longo prazo o Donald Trump vai falar, e aí? Tá entendendo? E aí? Pois é. Vocês vão ficar sabotando toda a negociação. Vou perguntar se você também, às vezes, também a sua opinião, o attention span, né, como é que fala isso? A atenção do Donald Trump também, ela é tão, né, ela parece a Dory, assim, tão... É fluida. Eu não sei se é isso que o Netanyahu tá contando, né, que a atenção dele é tão... Né, muda de assunto muito rápido. Eu não sei se o Netanyahu está contando com isso, né? A gente vai fazer o que ele quer aí por enquanto. Quando ele mudar de assunto, a gente volta a fazer o que a gente quer por aqui. Exatamente. Você acha que então, exato. O Benjamin Netanyahu, ele deu um discurso, né, que foi assim, um discurso particular que acabou vazando. A gente já usou esse discurso várias vezes no nosso material de história islâmica. Ele falou que sabe manipular os Estados Unidos. Então, assim, para alguns políticos é o Epstein, chantagem com vídeos de pornografia infantil. Né? Exato. Para outros indivíduos ali dentro dos territórios israelenses, da situação ali dentro, são outras estratégias. Então, assim, cada grupo ali dentro, né, do grande conglomerado para a existência de Israel ameaça as lideranças palestinas e as alternativas à criação de uma liderança palestina viável com uma coisa diferente. Então, é isso, desviar a atenção do Trump. Porque se o Trump botar na cabeça que ele vai aceitar o Barghouti, ele vai aceitar o Julani também. Entendeu? Ele vai aceitar o Julani. Quem viveu os anos 2000 imaginaria que os Estados Unidos estaria apertando a mão de uma ex-liderança da Al-Qaeda iraquiana, que surgiu na época da invasão do Iraque. Nunca que isso vai acontecer na mente das pessoas. É a forma que eles têm de controle da região também, né? Exato. Então, assim, hoje em dia... Isso aí tá acontecendo, né, no cenário mundial com relação ao Barghouti. Agora, vamos ver quanto tempo Israel também não vai conseguir ceder, aguentar a pressão de Trump. Porque aí o Trump, apesar de ele ter Kushner na família dele, ter um sogro, ter um genro, né, judeu sionista, etc. Tem um roteiro de episódio só do Kushner também aqui separado. Exato. Apesar de tudo isso, você tem uma pressão enorme para que o acordo saia. Porque já começou a ficar extremamente caro para todas as lideranças, não é que só que apoiam Israel e mandam armas, mas porque tem qualquer tipo de relação com Israel. A opinião pública na Europa está muito forte. E contra o Donald Trump. E o Donald Trump está vendo agora que a MAGA, os grandes nomes da MAGA, estão saindo e estão indo para o lado palestino. O Tucker Carlson. Ele é o maior, ele é maior do que o Ben Shapiro em questão de network, de mídia. Ele agora está fazendo conteúdo para a Palestina. Na próxima eleição do Donald Trump... Até aquele maluco lá do podcast, o... Joe Rogan. Até o Rogan já começou a, né, a mudar um pouquinho. Exato. Então, assim, Donald Trump tá vendo. E aí?
e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar sabotando? E o meu eleitorado? Eu não posso ficar sacrificando todo o projeto de político americano para perpetuidade de um Estado que nem Israel, que não quer cumprir nada, que quer viver em guerras eternas até conseguir um plano apocalíptico. Uma madeira pro bebezinho, exato, né? Exato. É isso que eles fazem. Exato, alimentando Israel para sempre, entendeu? Isso é pesado também dentro do cálculo estratégico dos Estados Unidos. Entendeu? Não tem como você não pesar Principalmente essa pela situação política do Trump, que foi de reduzir os custos para fora dos Estados Unidos, né? Exato. Então eles vão sabotar a questão do Marwan Barghouti. E assim, o Marwan Barghouti tem uma história muito, como é que eu falo para vocês assim, cinematográfica. Porque como é que ele se radicaliza? Ele vira um palestino que é de um cidadão normal para um cidadão que é um cidadão, né? Uma pessoa que vive sob ocupação e decide se juntar à resistência. O Marwan Barghouti, ele é um líder palestino que ele era líder universitário, então a vida dele inteira foi liderança. E qual foi a grande coisa que fez ele virar uma liderança política? Apesar, né, da vila dele na Palestina de Kalbar ter sido atacada quando ele era criança, ele ter visto isso, um soldado israelense deu um tiro e matou o cachorro dele. Quando ele era criança, ele tinha um cachorrinho e o soldado da ocupação foi lá. E se você ler a biografia do Barghouti, é isso que marca também a infância dele, que é os soldados indo atrás do cachorro dele, dando um tiro no cachorro dele, matando o cachorro dele. Então, a história... Exato. A história do Barghouti... Que ele tem, né? Exato. A história do Barghouti, que é um menino de uma vila que foi atacada, que mataram um cachorrinho dele na frente dele, depois ele cresce na prisão, que nem o Nelson Mandela, é a fórmula Mandela, anos na prisão por tentar lutar pela liberdade de seu povo. Ele, além de ser uma liderança agregadora e tudo que Israel não quer e sempre trabalhou para destruir a união dos palestinos, né? Apesar de tudo isso, ele ainda tem uma história muito instagramável. Ele tem uma história de vida muito, assim, bonitinha. Ele tinha um amor por um pet Mandela, quando era criança, que matou, enquanto a cidade dele estava sendo destruída, e o cachorrinho dele... Você imagina, sei lá, uma produtora decidir fazer um filme sobre isso. Então, assim... É isso que eu ia falar. É incrível Israel que ninguém tenha pensado nisso ainda, né? Tem um filme novo, né? O Palestina 36... Eu não tô achando lugar nenhum pra assistir, tô doida pra assistir esse filme. Nem eu, tô totalmente louco pra assistir também. É irritante, né? Que tem um puta de um filme, assim, que, né? E não tem cinema nenhum aqui. Sim, E eu tô puta da vida que eu não posso assistir. Mas enfim. Também. E então você acha que o paralelo entre, né, o Mandela palestino é um paralelo bastante válido, né? Sim, exatamente. Porque ele tá lutando contra um apartheid pior do que o que Mandela lutou. Bem pior do que o que Mandela lutou, nas palavras de quem viveu e pôde olhar, analisar as duas coisas. E tem a mesma história de estar há décadas preso enquanto vê seu povo sendo massacrado. E é um candidato forte à presidência de um novo Estado palestino. Eu não creio que haja uma liderança que nem o Marwan Barghouti. Então, assim, você acha Israel que está ele em pânico. Consegue sair? Que ele já tá ficando uma pessoa de idade, né? E uma pessoa de idade enfrentando prováveis torturas, né? Sim. E aí eu fico imaginando se existe... Você acha que existe a possibilidade de liberação dele ou se... Eu acho que isso é um acho enorme, tá, gente? Mas... É um acho enorme. Ele pode ser envenenado, pode ser qualquer coisa até lá, Deus proíba. Já aconteceu antes, né? Exato, já aconteceu antes. Mas a questão toda é isso. Você ter uma liderança que não só é legítima, mas que é legitimável e que é legitimada. Essa que é a grande questão. Trump quer isso porque Trump não aguenta mais. O preço de apoiar Israel tá ficando caro demais para ele e para todo mundo, né? Quer tirar da mão dele também, né? Exato. E aí os israelenses, assim, se as coisas forem seguir o curso natural de tudo, né? O curso natural de todas as coisas, vai ser o assassinato do Barghouti, vai ser uma morte do Barghouti, mas Barghouti vivendo ou saindo, o preço para Israel é enorme. Eles vão chegar pro Trump e falar, eu queria negociar com o cara que vocês mataram, vocês estão loucos, cadê a autorização que vocês têm para matar esse cara? E aí vamos supor que eles... pensando, né? Será que ele vai cair da janela, ao estilo Rússia? Exato, ninguém sabe. Mas é uma questão temerária para a própria existência do Estado de Israel. Porque, mais uma vez, como a gente falou no início dessa nossa participação aqui, sempre foi um imperativo, tanto para britânicos
quanto para israelenses não haver liderança palestina. Por isso que os britânicos mataram Sheikh Izzadin Al-Qassam e deram poder ao Mufti de Jerusalém, que virou um líder nacionalista na época, mas era um colaboracionista, um cara que foi para a Alemanha nazista. Então, assim, os seus líderes precisam ser líderes que nós possamos manipular e usar para que o nosso público de fora odeie. Entendeu? Sim. As duas coisas. Os acordos de Abraão são acordos que vão ferrar com a Palestina. Atendem a essa demanda israelense, que é a total ausência de uma liderança palestina viável. Sim. É complicado. E a mesma estratégia. Que ele exato. saia, E a mesma né? estratégia. Exato. Mas assim, a mesma estratégia acontece no Líbano também. Israel tenta fazer a mesma coisa no Líbano, tenta fazer a mesma coisa no Iêmen, tenta fazer as coisas. Porque permanece a ideia colonial de que assim, os nativos, como eles são subdesenvolvidos, se você mata as lideranças nativas, eles não têm mais organização política, eles vão ficar como se fosse um monte de louquinho correndo de um lado para o outro, sem nenhum tipo de coisa. Só que a liderança são interessantes, né? Exato. Só que a liderança palestina mais conhecida da história, que foi Yasser Arafat, ele não precisou nem nascer na Palestina, né? Ele é filho de refugiados que foram para o Egito. Então, assim, essa estratégia também tem suas limitações, né? Imagina agora, surge uma liderança palestina que nasce nos Estados Unidos com toda a bagagem política e intelectual e, primeiramente, um domínio de linguagem que pode traduzir com fidelidade a causa palestina para um público anglófono ou que entende o inglês, que é a maioria do mundo hoje em dia, né? Então, assim, uma das grandes limitações que a causa palestina teve, que acabou finalmente, isso a gente pode dizer que acabou, é uma integração linguística com o mundo. Os israelenses vendiam seu Estado em inglês, os palestinos em árabe. Por isso que a causa palestina era tão forte nos países árabes e não era tão forte no Ocidente, apesar dos palestinos que estão reivindicando isso também serem cristãos, não só muçulmanos. Então, essas duas coisas, elas fazem parte da estratégia de você... É que nem eu falo, enquanto as bombas explodirem em inglês e os gritos forem em árabe. Então, eu gostei dessa. Enquanto as bombas explodirem em inglês e os gritos forem em árabe, fica muito difícil as pessoas entenderem. Mas e agora, quando as bombas explodem em inglês e os gritos são em inglês, aí você tem um grandíssimo problema. Então, assim, pessoal, no fim das contas, Israel é um Estado inviável. A gente continua nessa luta, denunciando, fazendo esse exercício de humanidade, porque ele é necessário, né? Mas eu não tenho nenhuma visão de que Israel é um Estado que irá perdurar. Porque não tem como. É inviável. Nasceu errado, né? Exato, é inviável. Todos os países que estão participando do Pacto de Abraão com Israel estão enfrentando um desgosto enorme com suas populações e estão vendo como lideranças ilegítimas, né? Então, assim... Para todo mundo fazer aliança com Israel hoje é muito complicado. E ninguém está inventando nada sobre Israel. Quem fez o Acordo de Abraão foi porque os Estados Unidos pressionou. Comprou praticamente, né? Exato. Mas aí basta a China também querer sabotar esse Acordo de Abraão e criar um outro acordo ali no Oriente Médio. A China também é foda nesse sentido, né? E querer sabotar o Acordo de Abraão para pegar, a gente tem uma alternativa aqui se vocês se juntarem com a gente. Acabou, entendeu? Israel não tem futuro. Essa que é a realidade. Israel não tem futuro. O triste é saber que, né, a solução de 2 estados, que não é exatamente uma boa solução, mas nem isso é possível mais, né? Porque fragmentou tanto que não tem mais como. Israel vai pegar todos os colonos ilegais, mais de 500 mil de pessoas, e tirar da Cisjordânia. Aí começa a guerra civil no mesmo instante para Israel. Esse povo vai desestabilizar a vida deles. A Palestina, né? Porque ela tá ilhada. Exato, e essa é a estratégia. Mesma coisa, os bantustões da África do Sul. Mesma coisa. Nossa, eu sei que tá na hora, né, que você precisa ir. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho. Hoje teve uma notícia daquela... esqueci agora o nome em inglês, mas é aquela mulher que foi acusada de ter vazado os vídeos de tortura nas prisões, né? Teve lá a notícia de que ela se suicidou, e depois falaram que não, que ela só sumiu. E aí tiveram notas, e todas as notas elas simplesmente praticamente repetiam a mesma coisa, né? Dizendo que não, que ela foi encontrada bem e está no hospital, e que eles encontraram ela porque ela ligou pro marido de um outro celular. Um negócio muito louco. Sim. Assim, isso aqui é uma coisa muito louca, assim, mas eu não tô comprando. Sim, eu não tô comprando isso, não, mas... Isso é um caso Wikileaks, Edward Snowden israelense, e que se estiver certo, a última matéria que eu li sobre isso,
Netanyahu falou que esse escândalo, se vazar, vai ser um dos piores escândalos da história de Israel, com todas as imagens explícitas que você tem ali dentro. Eles Então, foram vai atrás ser de quem vazou, não de quem fez cometeu o crime. Exato. Então, assim, você tem, da mesma forma que Abu Ghraib, né, Abu Ghraib, ali nos Estados Unidos, e as fotos fizeram um terremoto terrível dentro da ocupação americana do Iraque, e acabou e virou uma polêmica internacional, e virou arte, gente, virou arte. Se vocês pegarem, assim, eu tenho esse livro aqui que eu gosto muito de gibi não, né, um cartoon, que é de um historiador, tá? Que é Os Melhores Inimigos. Legal. Os muito Melhores bom. Inimigos. Ele conta a história das relações dos Estados Unidos com os países muçulmanos. Então ele inicia na Guerra da Berbéria, que os Estados Unidos travaram, né, no Iraque. Aliás, no Iraque não, né, no norte da África. E eles, como é que se diz? Eles, vamos assim dizer, eles colocam as coisas dentro dessa perspectiva. Só que o que é que você tem nisso aqui, ó? Essa arte aqui. É um HQ, que legal. É um HQ, é uma das melhores HQs que eu já li. E aqui tem o quê? As torturas de Abu Ghraib, né? Ou seja, virou uma referência na cultura pop, tá entendendo? Então o impacto pra você influenciar isso é muito bom. Parecem as fotos que a gente anda vendo, né? Tem esse livro aqui em inglês, então, assim, a coletânea só tá traduzida, foi lançada completa em inglês. Tem ela completa em espanhol, mas em português só lançaram o primeiro volume, que é esse aqui. É muito bom. Muito bom. Tá, eu vou dar uma olhada por aqui, ver se eu acho. Então, tem livros em português que eu tô tentando achar, mas aí é muito difícil pra mim trazer pra cá. Essa edição aqui em especial, e ela é muito bonita a arte dela, ela começa na Guerra da Berbéria, né, no século XVIII, e ela termina na derrubada do Shah do Irã. É muito, muito, muito bom. Que legal! Muito bom. Eu sou doido que outra editora pegue para concluir a tradução desse livro. Por quê? Ele é um HQ feita pelo autor desse livro de História do Oriente Médio aqui, que é como é o nome dele? O Jean-Pierre Filliou. Que é esse aqui, ó, de uma história secular do... Exato. Essa HQ é feita por um historiador. Pelo historiador. Os Melhores Inimigos. Do Jean-Pierre. Uma história secular? Uma história secular do Oriente Médio. Do Oriente Médio. Eu vou colocar esses livros na descrição. Então, assim, óbvio, gente, mais uma vez, ao recomendar esses livros, eu não estou assinando embaixo de tudo que a conclusão que o historiador coloca, né? Porque é sempre ainda mais um francês, né? Que é muito problemático. Pois mas enfim, né? Mas, assim, para vocês terem um panorama geral, alguns roteiros de história islâmica que vocês viram esse ano, eu tirei as ideias do que abordar, de como fazer aqui, né? Desse HQ dele e do livro de história dele. Querendo ou não, a gente não pode levar nenhum livro, nenhuma história ao pé da letra, mas é muito bom pra gente ter uma noção, entender, ter uma ideia, né? Ter um princípio para depois pesquisar e ler mais. Exato. Ele escreveu também um livro muito bom sobre Gaza, o Jean-Pierre Filliou. Não tô achando ele aqui na minha estante, mas eu comprei, ele é muito bom. Se você puder depois mostrar pro pessoal. Eu vou procurar ele aqui. Jean-Pierre Filliou. Filliou, não é Filipe? Eu não sei pronunciar francês, então vai. Mas eu achei que era um P aí quando eu li. Não, é Filliou. Filliou, exato. Enfim, eu não tô achando aqui na estante. Deve estar lá do outro lado Nossa, tem o tanto livro, mas ele fez um livro sobre Gaza. Ah, cara, aqui minha coleção aqui em casa é boa. Sou muito chato pra livro. A história de Gaza. Isso, exatamente. Gaza, uma história, né? Gaza History, eu tô vendo o nome. Exato. De do mesmo historiador. 2014 com a segunda edição de 2024. Tem uma matéria que ele escreveu, que inclusive saiu, enfim, em alguns jornais, que ele conseguiu entrar em Gaza, né? E ele disse assim, agora eu entendo porque Israel não quer que ninguém da imprensa entre em Gaza. Porque o que ele viu lá é horrível. E essa matéria está traduzida no nosso site do História Islâmica. Eu vou mandar aqui para você, Catarina. Você pode botar pro público. Me manda o link para colocar. Vou te mandar. Eu vou colocar todos esses links na descrição, né? Como eu sempre coloco. Sim. Fontes, né? A gente gosta de recibos, como diz o Mehdi Hassan. Exato. Tem que apresentar o recibo, né? Não tem jeito. Se Exato. você manda aqui pra mim, eu coloco lá. E eu acho que é isso, Mansur. Você tem mais alguma coisa que você quer falar?
sobre o Barghouti, alguma mensagem que você queira deixar aí? Porque eu sei que você tá com o tempo... Não, assim, continuem, gente, assim, estudando o que acontece na Palestina, né? E todas as coisas que perpassam os acontecimentos, né, da Palestina. Continuem compartilhando, né? Sabe? Continuem compartilhando e colocando as coisas dentro dessa perspectiva de estudar e não deixar se cair nas propagandas. Sim, exatamente. É por isso que a gente também, o Mansur principalmente, né, faz um trabalho maravilhoso para desmontar a propaganda, e eu tô tentando fazer minha parte também, e tem muita gente por aí também fazendo o mesmo. E, sim. Mansur, antes de me despedir, eu só queria deixar um recado, aquele recadinho chato que todo youtuber deixa no final do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, né? Se inscreve no canal. É super importante, ainda mais que a gente ficou praticamente 3 semanas proibidos de subir qualquer vídeo no canal. Então é muito importante mostrar para o YouTube que o vídeo tá legal, que a gente tá gostando, e para poder passar para mais pessoas, porque essas 3 semanas fora vão restringir a entrega demais, assim. Então, quem puder, dá um like aí, super agradeço. Todos esses livros e o link que o Mansur tá passando para mim, eu vou colocar aqui na descrição, tá? E muito obrigada, Mansur, por ter vindo de novo aqui. Eu que agradeço, Catarina. Obrigada para quem ficou até o final. Deixem suas perguntas, né? O que vocês acham do Marwan Barghouti, se vocês já ouviram falar dele, é muito importante porque é um nome que não é muito divulgado, né? Então eu acho muito importante a gente entender toda essa dinâmica que Israel faz para tentar, né, monopolizar a narrativa, monopolizar o discurso todo, né? Com um orientalismo ridículo, né? Mas, enfim. Muito obrigada para quem ficou até aqui. E eu já vou me despedindo. E, Mansur, de novo, muito obrigada. E boa noite para você. Eu que agradeço. Muito obrigado, Catarina, e a todo mundo aqui do canal que ficou para assistir. Né? Eu só espero que vocês tenham gostado e curtido bastante, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.